Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo novamente à nossa escola bíblica dominical virtual. Nós somos da Igreja Batista Monte Calvário, estamos estudando as alianças de Deus. Lembrando do nosso objetivo. Além de aprender sobre as alianças, nós queremos aprender a interpretar a Bíblia corretamente. Então, eu disse aqui que a aliança ela é como se fosse o centro da Bíblia, porque ela liga toda a história de Gênesis a Apocalipse. E se você não compreender as alianças, você vai acabar interpretando as promessas de Deus, você vai discernir errado. Então é importante que você entenda esse tópico das Escrituras. E nós vimos a aliança adâmica na aula passada, nós vimos sobre a aliança noética, né? Nós vimos que o sinal da aliança de Noé era o arco-íris, que era uma aliança incondicional. Você lembra disso? Nós falamos que a aliança adâmica era uma aliança condicional, porque tinha condições. Aqui eu quero fazer, né, retificar uma coisa que eu falei errado. Eu falei que custou 100 mil dólares, na verdade foi 100 milhões de dólares. E por isso que ficou polêmico o projeto, né? Ah, por que não enviou para missionários, vocês não são crentes? Por que não ajudou os pobres? Então houve essa polêmica, mas eu achei bem legal. Um dia eu quero ter a oportunidade de visitar essa arca aí, esse museu, né? E nós falamos que há algumas alianças, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Nós vamos ver hoje, nessa aula, a aliança mais importante para o discernimento bíblico, que é a aliança abraâmica. E aqui eu coloquei, lógico, uma imagem, para nós não foi desse jeito, né? É uma imagem aqui de um artista. Eu imagino, por exemplo, Abraão, alguém bem moreno, né? Por viver ali no deserto. Mas eu fiquei imaginando Deus chamando Abraão, na época que não havia poluição, há 4 mil anos atrás, e dizendo para ele, olha para o céu, tenta contar as estrelas do céu. Imagina que maravilha, que como Deus é maravilhoso, né? A maneira que Ele trata conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia, quero te convidar, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero que você abra também em Gênesis 17. Aqui não tem, em Gênesis 12, não fala a palavra aliança, mas vocês vão ver que na vida de Abraão, acho que Deus fez umas 4 promessas para ele, né, 4 vezes se repete no relato bíblico a mesma promessa. Então, por exemplo, em Gênesis 15 diz assim, 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, não temas, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filho? Aqui é o capítulo 15, tá? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filho, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro. No caso, Eliezer, que era o servo dele. Mas ele diz assim, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou-o para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas se as pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Que maravilha, né? Agora, olha o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Você vê que está falando praticamente da mesma promessa. Olha agora no capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto
E falou Deus a ele, dizendo: quando a mim, esta é a aliança contigo, será pai de muitas nações. Não mais chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Meus irmãos, o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Lembrando que nós queremos extrair o que o texto, o relato escriturístico diz. Nós não queremos colocar nada que é nosso. Então nós precisamos extrair o que o texto diz. E é engraçado que quem vai interpretar essas coisas, nós vamos ver no Novo Testamento, os apóstolos são usados para interpretar esses textos. Nós vamos ver o que eles falam desse texto. Mas vamos nos situar o que aconteceu quando Deus chama Abraão. Lembrando, Abraão não é judeu, ele não é israelita. Abraão morava na região que hoje é o Iraque, ali entre os povos semíticos da época. Então Abraão é considerado um gentil. Então às vezes nós damos uma importância assim acima do normal para o judeu. Nem tudo começou com o judeu. Aqui não existia a nação de Israel, não existia judeu. E Deus chama Abraão justamente para criar, para formar uma nação para que através dela viesse a promessa lá de Adão, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, para que viesse Cristo. Então, Noé, ele sobreviveu ao dilúvio. Através dos seus 3 filhos a terra é repovoada, mas o pecado ele continua e continua crescente. Os homens tentam engrandecer o seu próprio nome. Para eles serem lembrados, eles tentam criar uma torre que chegue a Deus, para o nome deles serem marcados, serem lembrados. E Deus desce, nós conhecemos a história lá em Babel, e Deus ele confunde as línguas, ele passa a criar vários idiomas para que não houvesse essa formação de quadrilha novamente, né? E você vê que é diferente. Em Babel, os homens tentam engrandecer o nome e chegar a Deus. Aqui, quando Deus chama Abraão, é Deus que diz que vai engrandecer o nome. Meus irmãos, é Deus que engrandece o nome dos homens. É Deus que dá ao homem um grande nome. Louvado seja Deus. Em Babel, os homens tentam chegar a Deus, mas é Deus que desce e chega até o homem. Aqui também, em Gênesis capítulo 12, é Deus que vem até Abraão. Nós não conseguimos chegar a Deus, é Ele que vem até nós. Louvado seja Deus. Então, o pecado continua e Deus chama esse gentil Abraão, esse iraquiano Abraão, e faz essa aliança, né? Então, a promessa de Deus tinha pelo menos 4 tópicos. Uma descendência, uma terra de descanso. Ele seria pai de muitas nações e os filhos dele seriam o povo de Deus. Informações importantes. Descendência, terra de descanso, pai de muitas nações, os filhos seria povo de Deus. Agora para tudo. Farol vermelho para você. Redobre a sua atenção. A aliança abraâmica ela é mais difícil de compreender porque ela tem um aspecto dual. Nesta aliança, uma parte dela ela é terrena. É promessas para essa terra mesmo, promessas condicionais. Mas existe também nela a parte que é espiritual e incondicional. E é por isso que as pessoas se confundem na interpretação. Então você tem que lembrar a aliança abraâmica em 2 partes, a parte espiritual e a parte terrena. Alguns teólogos eles colocam nome para as coisas, né? Eles falam pacto de obras, que é aquele que tem condição, e pacto da graça, né? O pacto incondicional. Vamos ver se eu abordo essa questão, como que a teologia batista descreve esses pactos, né? Posteriormente. Então, essa divisão, há uma divisão de cumprimentos naturais da descendência física, natural, né? Os descendentes de Abraão que formam o povo, a nação de Israel, né? Há vários tipos e sombras que estavam apontando para Cristo. Na verdade, os cumprimentos naturais, eles se cumprem em Jesus, na vinda do Messias.
mas há também os cumprimentos espirituais, né? Os descendentes espirituais, realidades espirituais, garantia incondicional, que é hoje os cristãos. Olha que maravilha. Por que você tem que estudar? O que eu tenho a ver com Abraão? Tem a ver que a promessa que Deus fez para Abraão tem a ver conosco, comigo e com você, com a igreja de Deus, com os cristãos, com aquele que crê em Cristo. E nós vamos entender isso. No capítulo 12, no versículo 7, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abra, acompanhe na sua Bíblia, risca aí, dá pausa quando você se perder, volta o vídeo, mas vamos aprender a palavra de Deus. O maior intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Quando eu falo Espírito Santo, é a revelação que ele deu no Novo Testamento. Então, apareceu o Senhor Abraão e disse: A tua descendência darei essa terra. Qual que é a interpretação desse texto? Paulo faz a interpretação desse texto lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia, para você ver que não é eu que estou criando uma doutrina, mas é o que está escrito, é relato escriturístico. Paulo fala assim: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, plural, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Meus irmãos, olha que maravilha! Quando eu li aqui a primeira vez que eu li Gênesis, eu entendi esse versículo, capítulo 12:1, capítulo 12:7, capítulo 15 que nós lemos, como uma descendência dos filhos dele natural. Mas não foi assim que o Espírito Santo, através de Paulo, nos mostra a interpretação desse texto. Como que ele interpreta esse texto? Ele fala: olha, esse descendente está falando de Cristo que havia de vir. É a promessa do Messias. É a promessa do descendente de Adão, da semente da mulher que veio para pisar na cabeça da serpente. Então olha que maravilha. A promessa do descendente, não, repetindo, o descendente que Deus prometeu para Abraão é Cristo. Que maravilha, louvado seja Deus, glória a Deus. Olha aqui em Gálatas também, 3:29, ele fala, porque você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Olha o que fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu estou tratando aqui da parte espiritual. Alô, olha só, redobre a sua atenção, nós estamos falando da parte espiritual da promessa. Lembra que a promessa é dual, tem a parte espiritual e a parte física, terrena. Essa é a parte espiritual. A promessa do Cristo, e ele fala que quem é de Cristo, se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Minha irmã, você sabia que você é filho de Abraão? Que seu pai é Abraão? E você é herdeira da promessa. Então nós precisamos entender qual promessa que eu vou herdar de Abraão, dessa aliança. Olha que importante você estudar as alianças. Paulo está falando disso. Então vamos continuar. Vamos provar em outros textos isso que eu estou te falando. Romanos 9, no versículo 7, diz assim: nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa, são contados como descendência. Filhos de Deus é filho da promessa. Ei, você é filho da promessa, louvado seja Deus. Olha Romanos 2 agora. Romanos 2, versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, quipá, né, aquele traje, né, descendente carnal, mora em Israel, nasceu em Israel, porque não é judeu o que é exteriormente, e nem circuncisão o que é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, louvado seja Deus, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não da letra,
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui quando fala da letra, é lei, falando da lei. Não tem a ver que a Bíblia é além da letra, nada disso. Aqui, quando ele se referia à letra lá no grego, ele estava falando da lei mosaica. Mateus 3,9, né? João Batista estava pregando e algumas pessoas falavam, mas nós somos filhos de Abraão. Porque entenda, meus irmãos, entenda, a mente do judeu. A salvação para o judeu é só ser judeu. Se você é judeu, você é salvo. Isso é o entendimento ainda hoje do judeu. Se você é judeu de sangue, você vai ser salvo automaticamente, independente do que você fizer. Esse é o entendimento. Desde a época de Cristo, nós somos filhos de Abraão, né? E João Batista pregando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Daí eles começaram, nós somos filhos de Abraão. E olha o que João Batista responde para ele. Não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha Gálatas mais uma vez, 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Deus. Então a promessa não é para quem é judeu de sangue. Entenda isso. A promessa é para quem é de Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos entender devagarinho isso aqui. Tá bom? Vamos entender devagarinho, com calma. A promessa não é para quem é judeu de sangue. A promessa é para quem está em Cristo. Gênesis 15, 4, 6. Diz assim, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, e não será o teu herdeiro. Nós já lemos esse texto, né? E não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Porque aqui, meus irmãos, Abraão, Deus tinha prometido para ele, se passou alguns anos, ele estava ficando velho, e ele falou, não vou ter filho, eu vou morrer, então eu vou colocar algum servo meu aqui para dar minha herança para ele. Para abençoar ele, vai seguir aqui como se fosse com o meu nome. E Deus fala, não é esse que vai ser teu herdeiro. O teu herdeiro vai sair das suas entranhas, que era a promessa do Cristo. Então levou fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se pode contar. E disse, assim será a tua descendência. Olha o versículo 6, é esse que eu quero falar agora para os irmãos. Quando Deus fala, olha para o céu, tenta contar as estrelas, assim será a tua descendência. Diz assim daí, em seguida, creu ele, Abraão, no Senhor. E creu Abraão no Senhor. Imputou-lhe isso por justiça. Algum irmão mandou mensagem. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Olha como Paulo explica para a igreja de Roma esse versículo. Abra sua Bíblia em Romanos 4, versículo 4, diz assim, pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, e crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está falando aqui? Abraão está falando que através da fé, aliás, Paulo está explicando em Romanos que através da fé de Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas pela fé no quê? Pela fé no descendente que viria. Pela fé na promessa do descendente. Quem que é o descendente? É Cristo, louvado seja Deus. Entenda, eles estavam esperando a semente da mulher que viria acabar com o mal. Lembra que eu disse na outra aula, havia expectativa de Eva, olha, eu alcancei do Senhor. Não é que ela teve um filho de maneira natural, ela alcançou do Senhor. Por quê? Porque ela achava que era a promessa daquele que acabaria com o mal. Quando Deus faz essa promessa para Abraão, ele entendeu isso. Ele entendeu que essa promessa também, né, que seu filho seria esse descendente. Apesar de não ser ali ainda Isaac, esse descendente que acabaria com o mal, era isso que Abraão estava crendo, que o seu descendente, né, seria aquele que acabaria com o mal. Ele lembrou, porque ele sabia das promessas.
Ele sabia da história da queda, da história de Adão. Então, Paulo ele explica que isso foi lhe imputado como justiça. Ele ter crido no descendente que viria. Eles não entendiam que o descendente era Deus, que ele morreria na cruz, né, que ele levaria os nossos pecados, mas só de crer na promessa, isso foi lhe imputado como justiça. Então veja bem, no Antigo Testamento, a salvação era para aquele que cria no Cristo que viria. Quem cria no descendente, no Cristo que viria, eles não sabiam nem que o nome era Cristo ainda, né? Que Cristo é Messias. A palavra Messias, ela demora para aparecer na Bíblia. Ela só aparece depois que eles voltam do cativeiro. Então, mesmo eles não tendo o discernimento completo, só deles crer na promessa desse descendente, era imputado a eles a justiça. Louvado seja Deus. Eles eram salvos crendo no Messias, no Cristo que viria. Nós somos salvos crendo no Cristo que já veio. Olha o que diz em Gálatas 3:29 novamente. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. E herdeiros segundo a promessa. Então, resumo. Deus chamou Abraão, né, fez com ele aliança. Essa aliança parece ser dividida em duas partes, a parte espiritual, a parte terrena. E lembrando que esse ponto é importante para você discernir a Escritura, nós vamos ver na próxima aula a outra parte dessa aliança. Existe nessa aliança, então, a parte terrena, condicional, a parte que é espiritual, incondicional. Né? Nós podemos chamar de pacto de graça, pacto de obras. Essa divisão vai ter cumprimentos, então, naturais e espirituais. Né? Os cumprimentos naturais estão apontando, de certa maneira, para Cristo. Então, ele promete ali um descendente espiritual, né? Havia ali realidades espirituais. Esses descendentes espirituais são aqueles que creem em Cristo. Né? Se o irmão for notar, quando Deus fala para Abraão, tenta contar as estrelas, assim será o descendente. A nação de Israel, ela cresceu, ela prosperou, mas a própria Bíblia, ela dava números muito aproximados do que era o povo de Deus, né? Os israelitas. Era possível contar. A promessa era de descendentes incontáveis. Tenta contar a quantidade de pessoas que creem em Cristo. Então você vê essa dualidade, ao mesmo tempo que tem o descendente natural, aos espirituais, a descendência espiritual, que é aquele que crê em Cristo. Nós vimos que em Gênesis 12:7, Deus promete para Abraão, né, o descendente. O apóstolo Paulo explica que esse descendente é Cristo. Você vê que não é eu que eu tive uma revelação. Não, a Bíblia mesmo se explica, né? Então, o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Não tente acrescentar coisas que a Bíblia não diz. Né? Se o Espírito Santo está dizendo uma coisa, não tente dizer outra. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão um herdeiro e que sua descendência encheria a terra, seria numerosa, a ponto de não se poder contar. Abraão crê na promessa e sua fé lhe é imputado como justiça. Paulo explica esse texto afirmando que não só os israelitas, mas todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão e herdeiros da promessa. E quando você crê em Cristo, você é justificado, a sua fé é imputada com justiça. Assim como ele creu nesse descendente que era Cristo, que viria, nós, quando cremos no Cristo que veio, a nossa fé essa fé, nós somos justificados pela fé em crer em Cristo. Ele, o Cristo que viria, nós, o Cristo que veio. Ou seja, esse descendente é Cristo, essa aliança alcançava todos que crê, né, os descendentes espirituais no Messias, tornando-se por meio da fé filho de Abraão e herdeiros da promessa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu tentei aqui explicar, não sei se deu certo, mas mande mensagem no grupo, dê o seu like, seu dislike, se você for assistir essa aula no YouTube. Eu te espero na próxima aula. Né? Deus seja contigo, graça e paz.